Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso de louvor e adoração, pela oportunidade que tivemos, pelo privilégio e pela honra que tivemos de te adorar, de engrandecer o teu nome, Senhor. Te louvamos por cada vida que está conosco, pela vida do meu filho Lucas, pela vida do meu esposo, pastor José Arthur, pela vida de nossa tia Nana, que diretamente da Bahia está aqui conosco. Amém. Pela vida dos meus pais, diáconos Ferrari e Dalva, pela vida da obreira e amada Soraya, pela vida do meu irmão querido Wagner, pela vida dos diáconos Shirley e Sérgio, pela vida da princesa Vitória, que Deus ama tanto. Eu agradeço por cada um que está aqui presente ouvindo e por cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor. Sabe, Senhor, eu não sou nada. Na minha humanidade eu sou débil, falha, como todos aqui. E todos nós neste momento, Senhor, precisamos urgentemente nos sentar aos teus pés e ouvir a tua voz. Cada um manca em uma área, cada um tem problemas e fraquezas em alguma área. Ninguém aqui pode apontar o dedo para ninguém e dizer que é perfeito. Nós caminhamos para a maturidade e crescemos contigo dia a dia. Estamos sendo aperfeiçoados em ti para sermos cada dia mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Mas nós dependemos de ti, Senhor. E como Maria aquele dia se sentou aos teus pés, com fome e sede de ouvir a tua voz e aprender de ti, nós nos sentamos aos teus pés para ouvir a tua voz. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite. Senhor, que todos nós temos afazeres amanhã, todos nós temos colégio, trabalho. Mas, Senhor, nós queremos nos sentar agora aos teus pés e te ouvir. Sem pressa, com ordem e decência, mas sem correria, nós queremos te ouvir. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Espírito Santo também ministra aos corações que vão ouvir esta gravação. Tantos estão ouvindo. Que o Senhor esteja ministrando. Nós não temos nem ciência, nem noção de como esta palavra está sendo lançada nas águas e indo para lugares que nem conhecemos. Mas que o Senhor ministre a cada um que vai ter oportunidade de ouvir esta palavra. Que vidas sejam edificadas, transformadas, fortalecidas em ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Hoje, novamente, nós vamos, diante do Senhor, fazer um outro passeio pelo livro de Atos. Nós vamos passear por Atos capítulo 21, 22, 23 e 24. Não vamos ler todos eles na íntegra, mas nós vamos passear por esses 4 capítulos, que são muito semelhantes em si, porque o apóstolo Paulo está vivendo uma coisa praticamente muito parecida, diante de pessoas diferentes, diante de autoridades diferentes, mas está vivendo algo forte em Deus, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Vamos abrir em Atos capítulo 21, Atos, capítulo 21, versículo 3 a 6. Atos 21, de 3 a 6.
No capítulo anterior, capítulo 20, ao qual já foi até ministrada uma parte dele, em outra palavra, o apóstolo Paulo, ele estava se despedindo dos irmãos, dizendo que ele iria para Jerusalém, que ele precisava ir para Jerusalém. E ele ia passando de cidade em cidade, ao qual ele já havia ministrado, e abraçando os irmãos, e tendo comunhão com os irmãos, e passando alguns dias com os irmãos, e se despedindo, porque ele já sabia em seu interior o que estava para vir à vida dele. Ele sabia o que ele estava para passar por amor a Cristo. E aqui em Atos, capítulo 21, versículo 3 a 6, a gente lê assim. Paulo estava dentro de um navio, passando por várias cidades, até que o navio chegou de viagem, e diz no versículo 3, quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Pula para o versículo 15. Ainda de Atos 21, diz, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Aqui Paulo estava viajando de navio até que ele chega a Síria, a Tiro na realidade, e lá em Tiro, na cidade de Tiro, ele encontra os discípulos de Jesus. Ele não encontra religiosos, ele encontra os discípulos. E lá ele fica durante 7 dias com estes discípulos, e os discípulos movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque no fundo o Espírito Santo também estava comunicando ao coração daqueles discípulos o que estava para acontecer com o apóstolo Paulo quando ele chegasse em Jerusalém, que ele iria ser preso, perseguido, açoitado, acorrentado e tantas outras coisas que nós veremos a seguir. E porque eles amavam profundamente o apóstolo Paulo, e movidos pelo Espírito Santo, eles falaram, não vá para Jerusalém, apóstolo Paulo, não vá, você vai sofrer lá. E aí, passado alguns dias, ele se retirou, e ele sabia, o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que prosseguir viagem. E aí todos aqueles discípulos com suas esposas, com seus filhos, foram caminhando com ele até fora da cidade, até que chegaram na praia onde o apóstolo Paulo iria embarcar novamente. E ali mesmo, naquela areia da praia, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma religiosidade, sem estar preso a nada, eles se ajoelharam todos juntos e oraram juntos. E a gente vê no versículo 15 e 16 que, passado alguns dias, o apóstolo Paulo, ele foi para Jerusalém. E com ele foram discípulos que foram junto com ele. O apóstolo Paulo não estava sozinho. Discípulos foram com o apóstolo Paulo. E até mesmo um velho discípulo ao qual o apóstolo Paulo, na casa do qual o apóstolo Paulo iria se hospedar. Então, o que nós vemos aqui, o que eu quero enfatizar aqui nesses versículos que nós lemos, é um princípio que havia no coração tanto do apóstolo Paulo como dos discípulos. E se vocês gostam, muitas pessoas gostam de um título para a palavra que vai ser ministrada do coração do Senhor, é
Cristianismo é a firme decisão de pagar o preço de perseverar. Cristianismo é a firme decisão de pagar o preço de perseverar. E a primeira perseverança que nós vemos aqui é que havia no coração do apóstolo Paulo e daqueles discípulos a perseverança em desejar e escolher estar juntos, custe o que custasse. Eles estavam juntos presencialmente, se não de coração, em oração. Eles dividiam vida de Deus. Eles não dividiam uma religião. Eles não faziam uma oração religiosa juntos dentro de templos somente. Eles se encontravam, mesmo que fosse numa praia, numa praça, numa cidade, numa casa, numa sala, onde fosse, eles oravam juntos. Eles demonstravam amor de forma prática uns pelos outros. Eles encorajavam presencialmente, com palavras encorajadoras e também orando uns pelos outros. Eles aproveitavam toda a oportunidade, faziam oportunidade para estarem juntos e orando juntos. Eles se ajoelhavam juntos. Eles se rendiam diante de Deus juntos. O coração de Paulo, de todos aqueles que estavam acompanhando o apóstolo Paulo, estava pesado. Eles sabiam em seu interior o que estava para acontecer. Mas Paulo não estava sozinho. Paulo, ele encontrou carinho, encorajamento, compreensão e um amor prático entre os verdadeiros discípulos de Jesus. Ele não encontrou alguém dizendo para ele: Paulo, você vai para Jerusalém, vai sofrer, viu? Bem feito para você. Ele não encontrou dizendo: Paulo, não, ó, Paulo, poupa a tua vida, Paulo. Olha só, faz isso não. Paga esse preço não. Não. Eles encontraram carinho. Paulo, já que você tem que ir, nós queríamos que você não fosse porque nós te amamos muito, mas já que você tem que ir, nós vamos te acompanhar até onde der. E vamos orar junto com você. E vamos estar juntos. E quando você embarcar, nós vamos continuar orando por você. Vamos chorar juntos, vamos orar juntos, vamos dividir alegrias e tristezas, rir e chorar juntos. Vida de corpo. Eles não eram um ajuntamento de pessoas buscando seus próprios interesses. Eu estava conversando, agora há pouco, antes de começar o culto, com uma missionária, que eu não vou dar o nome, que não tínhamos nenhuma intimidade. Já fizemos parte da mesma igreja local, da qual eu não faço mais parte, e no momento eu creio que ela também não mais. Ela nem está mais aqui no Rio de Janeiro. E ela me chamou no Face e nós conversamos, e ela começou a desabafar que ela estava farta da religião, que olhava para o seu próprio umbigo, que buscava só os seus interesses, e que ela tinha feito capelania e que ela ia ser um instrumento de Deus para alcançar vidas em hospitais, que as vidas estavam precisando, o que importava era alcançar vidas, e que o cristianismo era investir em vidas. Não era bem com essas palavras, mas era nesse sentido. E eu comecei a colocar também o meu coração para ela, e ela começou a colocar o coração. E eu falei: Deus, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E assim como Deus fez comigo e fez com ela, Deus está fazendo a todos os sinceros. Mostrando a necessidade de vivermos uma vida de corpo que ama na prática, que se importa um com os outros, que ri junto, que chora junto, que se importa com vidas e não com uma religião presas a templos e estruturas humanas.
E ela até me falou para mim ouvir um pastor, Luiz Hermínio, que eu vou ouvir. E eu falei para ela sobre Helena Tanuri, o pastor Helena Tanuri e o pastor René Kiviski. E como eles estão falando a mesma linguagem que eu e muitos estão falando. Porque é a voz profética nesses dias. Amém. E ela disse, amém, é isso mesmo. E muito me alegrou, porque eu estou vendo que Deus está fazendo uma grande obra nos que são sinceros de coração e que querem viver piedosamente o Evangelho. Que estão lançando fora todos os pesos da religiosidade, os grilhões, e dizendo, eis-me aqui, eu quero ser livre para correr a carreira que o Senhor tem me proposto. E com Paulo era assim. Ele era livre. Ele era livre para se ajoelhar numa praia junto com os irmãos e dizer, olha, eu sou o apóstolo Paulo e estou me ajoelhando nessa praia com vocês, me reverenciem. Não. Ele se ajoelhou e chorou junto e orou junto. E recebeu o carinho e o encorajamento daqueles irmãos porque ele reconhecia a sua humanidade. Deixa marcado em Atos, se você puder deixar marcado. E vamos lá para João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 32 a 36. João 11, 32 a 36 diz assim. Vou ler. Evangelho de João, capítulo 11, 32 a 36, diz assim. Quando Maria chegou ao lugar, está falando quando Lázaro morreu. Lázaro, irmão de Maria, de Marta e de Maria. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao ver Jesus, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, Jesus vê quando nós choramos. E bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus não é tirano. Jesus não está lá dizendo, só vitória, para de chorar, hein? Porque é só vitória, não chora. Não. Jesus vê você chorar e se importa com o seu choro, entende o seu choro e comove-se de você. E diz no versículo 34, então Jesus perguntou, onde o sepultaste? Onde sepultaste Lázaro? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. A teoria do triunfalismo passou liquid paper nesse versículo. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Jesus aqui mostrou que ele veio como homem. E como homem nós choramos e amamos e nos emocionamos. Se Jesus ao ver Maria e os judeus chorando, ele se comoveu e chorou. Quem somos nós para ver nosso irmão chorando e dizer, chora não, irmão, você não tem fé não? Aprendamos com Jesus a chorar com os que choram. Amém. A nos comover com os que estão chorando e ter misericórdia e exercer piedade com os que choram. Jesus se importava, chorava junto. Não era uma religião que queria mostrar alguma coisa para o outro. Era uma religião que suava amor. Não era uma religião, era uma vida que suava amor, que expressava amor prático. Era uma entrega de vida se expressando num amor prático. Abre lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 10 e depois o versículo 15.
Romanos capítulo 12, 9 a 10 e depois versículo 15. Olha o que diz. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos, amai-vos, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal. O evangelho é cortês. O amor do verdadeiro evangelho é cortês, é educado, é lapidado, sabe tratar o outro, não usa palavras para magoar, mas palavras para encorajar, para edificar. Não acaba de empurrar o outro no abismo, mas estende a mão para chamar para perto. E continua aqui no versículo 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse evangelho do amor honra o outro. Não coloca o foco em si, nem coloca o foco no outro, mas honra o outro. Irmão, Deus te chamou para isso, eu te reconheço. Irmão, eu vejo Deus na sua vida. Irmão, eu vejo Deus te usando. E eu não me envergonho e nem me incomodo de falar isso porque eu não te invejo. Eu me alegro quando Deus te usa. E no versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Estamos vivendo dias que as pessoas só querem se alegrar com os que se alegram, mas não conte comigo para chorar. Ninguém mais quer perder tempo para chorar com o que está chorando. Está chorando, vai buscar a Deus, aprender a se alegrar. Porque é só alegria. Me comove muito quando eu vejo alguém chorando legitimamente. Porque Jesus se importa com as vidas. Eu estava conversando agora há pouco com uma irmã no Face, que faz parte da igreja, a qual eu não faço mais parte. Mas não me importa, eu a amo. E a irmã dela está passando necessidade. E a nossa igreja, com pouco dinheiro que tem, porque é pequenina, vai ajudar. Sabe por quê? Porque o que importa é se compadecer de forma prática com as vidas. Eu não conheço essa menina que está passando necessidade, mas comove o coração saber que alguém está passando necessidade e aquilo que está na tua mão para fazer, faça. E ao mesmo tempo me entristece ver que faz parte de uma igreja local tão grande e que nada é feito. Voltemos ao Evangelho. Então o Senhor aqui nos chama a perseverar em chorar e rir junto, em estar junto, em orar junto, em se importar uns com os outros, em encorajar uns aos outros. Com a simplicidade e amor de quem vive o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que ajoelhemos juntos uns com os outros. Que paguemos o preço. Aqueles irmãos saíram das suas casas com suas mulheres e filhos e as coisas lá não eram pertinho. Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha moto. Era no pezinho. E eles pegaram seus filhos e suas mulheres e andaram até a praia com o apóstolo Paulo. Isso é pagar o preço de sair da sua comodidade, da sua zona de conforto para poder abençoar uma vida.
Precisamos amar e pensar nas necessidades dos nossos irmãos. Abre lá em Filipenses 2. Filipenses, meu antigo pastor Paulo Cardoso, que eu sempre cito, que eu amo de todo o coração, falava que Filipenses era filho, pense. Nunca mais me esqueci disso. Filipenses 2, de 3 a 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é evangelho. A necessidade do meu irmão é maior que a minha. Ai, pastor, isso já está em desuso. Não, não está. A minha necessidade pode esperar quando eu vejo um irmão que está precisando muito mais que eu. Não, primeiro a minha fatia do bolo. Se sobrar, eu dou. O Senhor não diz, se sobrar, você faça. O Senhor diz, considere a necessidade do teu irmão superior a você mesmo. Em Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 diz assim. Hebreus 10, 24. Estou aguardando. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O foco é amemos uns aos outros e pratiquemos boas obras. Quer amar a Jesus de todo o seu coração? Ame o seu próximo. E estimule o seu irmão a amar também. Compartilhe as necessidades dos teus irmãos, do teu próximo. E estimule o outro a fazer o mesmo. 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João 3,16, carta de primeira, não é Evangelho de João, é carta de 1 João 3,16, diz assim. 1 João 3,16. Aquele que diz, eu não estou lendo não, estou dando uma introdução. Aquele diz que conhece a Deus e conhece o amor do Senhor Jesus, precisa, na força dele, viver esse versículo. Vou ler. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar o quê? Nossa vida pelos irmãos. Que isso? Está escrito? Vou continuar lendo, 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso é viver o Evangelho. Isso é um cristianismo de perseverança. Eu persevero em amar os meus irmãos. Não dando um tapinho nas costas dizendo, vai na paz, irmão, Deus te abençoe, eu te amo. Não, irmão, eu posso te ajudar. Eu não estou me vangloriando, eu estou testemunhando. Essa irmãzinha que eu estava conversando, ela falou, pastora, me desculpa, eu não tenho te respondido, é que eu ando muito atribulada e preocupada, ponto. Eu perguntei, eu posso ajudar?
E aí ela desabou. Não, porque isso, aquilo outro, desabafou. E eu vou ajudar. Orando e ajudando. Vira para o teu irmão quando vê-lo triste. Posso lhe ajudar? Nem que seja orando por você, eu posso te ajudar. Quero sim, você pode vir na minha casa passar um dia comigo? Agora ficou difícil. Aí já envolve um esforço. Vou ter que pegar ônibus, ir na tua casa. Não dá para te ajudar daqui mesmo, não? Eu só orando por você. Ajudar é algo prático. Orar é importante, importantíssimo. Mas não é só orar. É se dispor. Se dispor. Procurar os irmãos. Dá um telefonema, está sumido. Dá um telefonema, posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa. Se importar de verdade. Eles investiam tempo para estar juntos. Eles aproveitavam todo o tempo possível para estar juntos. Olha em Atos 21, volta agora lá para Atos. Atos 21, 4. Novamente, olha lá. Atos 21, 4, olha o que diz. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Ele aproveitou o tempo para ficar junto com os discípulos. Olha do versículo 7 a 8 de Atos 21. Versículo 7 a 8 de Atos 21. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Gostavam de estar juntos. De estar na casa um dos outros, orando juntos, dividindo vida, lendo Bíblia junto, ouvindo Deus junto. Tinham seus afazeres do dia a dia, da sua vida, mas não negligenciavam estar juntos. Aproveitavam todas as oportunidades para compartilhar a vida de Deus. Perseveravam na escolha de estar juntos. Isso é expressão de amor. Um amor que paga o preço da perseverança. Esse foi o primeiro item. O segundo item está em Atos 21, de 10 a 15. Atos 21, de 10 a 15. Atos, capítulo 21, versículo 10 a 15, diz assim. Vou ler. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Chegou um profeta chamado Ágamo, pegou o cinto de Paulo e amarrou os seus próprios punhos e
pés, mãos e pés, e disse: Paulo, você vai ser preso assim, e entregue aos gentios, quando chegar em Jerusalém. E aí os irmãos que amavam profundamente a Paulo, ao ouvir essa palavra, falaram: Paulo, não vai não, não vai não, porque você vai ser preso. E ele não chegou e falou: parem com isso. Não. Vocês estão quebrantando o meu coração, porque eu amo demais vocês. Estão chorando, não façam isso. Saibam que eu estou pronto. Que eu estou pronto para morrer por Jesus, se for preciso. Porque eu não amo mais a minha vida. A minha vida não tem importância para mim, me importa é fazer a vontade do Senhor. E aí eles, confrontados com essa realidade, vendo que não podiam mais convencer, falaram: então, faça-se a vontade do Senhor na tua vida. Então ele foi para Jerusalém. Aqui fala de perseverar em seguir o chamado de Deus acima de tudo e de todos. Certamente esses irmãos amavam Paulo. Eles não estavam querendo impedir a vontade de Deus, eles queriam que Paulo não sofresse. E Paulo entendeu essa preocupação deles. Entendeu que era uma expressão de amor. E não os condenou. Mas Paulo mostrou para eles que ele tinha uma firme decisão de fazer a vontade de Deus, custe o que custasse. Ele tinha uma firme decisão de viver o chamado de Deus acima de tudo, de todos e acima de si mesmo. Aqueles que nos amam, que estão perto de nós. Foi com Jesus assim. Os irmãos e a mãe de Jesus: Jesus, a tua mãe e teu irmão estão chamando lá, diz que você não está nem parando para comer. Diga para eles que os meus irmãos, meu pai e minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus foi mau? Não. Ele amava a sua mãe, ele amava os seus irmãos. Mas ele entendia que fazer a vontade de Deus está acima de tudo e de todos. Fazer a vontade de Deus está acima de tudo e de todos. Não posso ir ao culto não, porque eu preciso dar atenção para o meu marido. Eu não posso participar não, porque eu estou com a minha mãe aqui justamente na hora do culto e eu preciso dar atenção para ela. O restante do dia eu não dei atenção, mas eu vou dar atenção na hora do culto. Aí eu não vou fazer aquela visita que Deus está mandando eu fazer não, porque eu tenho um almoço romântico para fazer e eu não tenho os outros dias para fazer esse almoço romântico, eu tenho que fazer no dia que o Senhor me mandou fazer uma visita. A palavra de Deus diz que aqueles que são casados como se não fossem. E aqueles que possuíssem como se nada tivessem. Eu que disse? Não, Jesus. A vontade de Deus não pode estar depois do seu casamento. A vontade de Deus não pode estar depois dos seus pais ou dos seus filhos. Atividade na igreja, sim. Eu vou deixar de dar atenção para o meu marido para ir num chá na igreja. Aí sim. Você tem que dar atenção ao seu marido. Mas o chamado de Deus para a tua vida não pode estar abaixo de nada nem de ninguém. Tem que estar acima. Paulo podia chegar para os irmãos: vocês têm razão, eu amo tanto vocês, está tão bom ficar aqui com vocês, eu não vou para Jerusalém não. Vocês têm razão, eu vou ficar aqui, porque afinal de contas o profeta falou que eu vou ser preso, então é melhor eu ficar aqui. Não, vocês estão chorando, eu entendo o choro de vocês, eu entendo o amor de vocês, mas eu preciso fazer a vontade de Deus. Abre lá em Mateus 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37 a 39. Para quem está
presencialmente, não para quem está ouvindo, mas para quem está presencialmente, eu pretendo ir até 9h30 ou antes. Mas eu vou terminar a ministração, amém? Mateus 10, 37 a 39 diz assim. Mateus 10, 37 a 39. Vou ler. Não fui eu quem disse, foi Jesus. Quer reclamar? Passa um e-mail para Jesus, fazendo a sua reclamação. A quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. A escolha é sua. É minha. Quem você vai amar mais? A Deus ou aos seus pais? A Deus ou aos seus filhos? A Deus ou a sua própria vida? Está na Bíblia. Atos 20, 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24 diz assim. Apóstolo Paulo falando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nem a sua própria vida pode estar acima do chamado de Deus. Ai, Senhor, essa caminha tá tão boa. Eu acho que não vou levantar agora para orar, não, porque esse travesseiro tá tão bom. Mais tarde, Senhor. Ai, Senhor, esse filme tá tão bom, você está pedindo para eu desligar, para ligar para aquela pessoa, para saber como é que ela tá e falar de Jesus para ela? Não, Senhor, depois, deixa eu acabar de ver o filme, porque tá tão bom. Ah, eu não posso orar agora não, porque eu já marquei um passeio, e o passeio é inadiável. A sua vida é ou não é de Jesus? Não adianta cantar, a minha vida te pertence, eu me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo que sou, vem, Senhor, faz de mim a sua vontade. Ninguém vive só de palavras, precisamos viver de prática e de escolhas. Hebreus 12. Hebreus 12. Mas, enquanto estão abrindo Hebreus 12, você fala, mas pastora, você prega tão duro, será que você vive isso? Não vivo na íntegra, mas vivo o meu melhor no Senhor. E eu falo sem medo nenhum, eu abro mão de muita coisa. Eu abro mão até de mim mesmo. Quem me conhece sabe. Ah, mas esse é o seu chamado, pastora, porque você é pastora. Jesus falou, aquele que amar a sua vida mais do que a mim mesmo, perdê-la. Ele escreveu para todos. Ele escreveu para todos. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de
todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Você só consegue perseverar até o fim sem desmaiar no meio do caminho, correndo a carreira que Deus mandou você correr, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando você para de olhar para Ele e começa a olhar para o seu próprio umbigo, você olha para baixo, você tropeça e cai. Mas se você olha para o Senhor, você não está olhando para as adversidades que estão no caminho. Quando você fica olhando para o chão, para o seu próprio umbigo, você vê o tamanho da pedra que está no caminho, você vê os espinhos, você vê a lacraia que está passando, a cobra que está passando, e você fica com medo e você desmaia. Mas se você olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé, você é como aquela criança que, por mais que esteja escuro e não esteja vendo nada, você estende a mão e fala: eu seguro na tua mão e vou, porque eu não estou vendo os perigos, mas eu estou olhando para aquele que está comigo. Jesus nos deixou seu exemplo de abnegação, entrega e perseverança para nos encorajar a permanecer firme em fazer toda a vontade de Deus, sem desmaiar ou desistir no meio do caminho, por conta das lutas e perseguições, nem por conta das emoções e ligações emocionais com aqueles que amamos. Ame seu marido, ame sua esposa, ame seus filhos, ame seus pais, ame seu vizinho, ame seu próximo, mas ame muito mais a Deus. O terceiro item está em Atos 21, volta lá para Atos 21, de 27 a 36. Atos 21, de 27 a 36, diz assim. Atos 21, de 27 a 36. Vou ler. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Agarraram quem? Paulo. Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Caluniaram ele, caluniaram Paulo. Continua: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram Paulo para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Somos melhores que ele? Vamos ser arrastados para fora da religiosidade. Graças a Deus por isso. E vão fechar as portas para nós. Continua. Procurando eles matá-lo, queriam matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Se amotinaram contra Paulo. Então este, levantando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Paulo estava sendo espancado. Paulo estava sendo espancado. Aproximando-se o comandante, apoderaram-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. Acorrentaram Paulo. Perguntaram quem era, o que havia feito. Fizeram o que a polícia faz hoje, infelizmente. Prende e depois pergunta.
Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Havia um tumulto contra Paulo. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Prenderam Paulo numa fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia Paulo gritando: mata-o! Mata-o! Nós precisamos aprender com Paulo a perseverar em meio às calúnias, em meio às injustiças, palavras caluniosas e ações caluniosas e injustiças contra as nossas vidas. Precisamos perseverar quando distorcem as nossas palavras e mentem contra nós, por causa de uma religiosidade cruel e ritualista. Precisamos perseverar quando somos afligidos fisicamente, emocionalmente, quando somos expulsos, feridos com mentiras em relação à nossa integridade de caráter. Quando perseveramos em meio a isso tudo, nós estamos expressando um amor que paga o preço da perseverança. Precisamos perseverar e não sermos ouvidos, muitas vezes interrompidos por causa da religiosidade animalesca e obstinada. Precisamos perseverar, mesmo quando a religião soberba nos persegue. Precisamos perseverar na verdade de Cristo, mesmo quando tentam nos parar com açoites e amarras, se não físicas, emocionais. Abre lá em Atos 22, de 22 a 25. Atos 22, de 22 a 25, olha o que diz. Atos 22, de 22 a 25. Diz assim, Atos 22, de 22 a 25. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem, que é Paulo, da terra, porque não convém que ele viva. Queriam matar Paulo, não queriam que ele vivesse. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para os ares. Começaram a jogar terra em Paulo. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo era açoitado, amarrado com correias, recebia poeira na cara, era caluniado. Versículo 30, ainda de Atos 22. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha Paulo sendo acusado pelos judeus, soltou Paulo e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Paulo era trazido para cá e para lá como se fosse um animal. É acorrentado, é açoitado, leva para diante das autoridades, leva para dentro da fortaleza. Parecia um animal. É a religiosidade animalesca, perseguindo os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo. Precisamos perseverar quando batem na nossa boca, nos tentando calar. Abre lá em Atos 23, 2. Atos 23, 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de Paulo bater na boca de Paulo. Porque Paulo estava começando a falar sobre Jesus. E eles bateram na boca. Literalmente bateram na boca. Tem para mim que deram um soco na boca de Paulo. Precisamos perseverar quando os religiosos se unem para jejuar, se aliançar e planejar com engano e ciladas o nosso mal. Atos 23, 12, olha o que diz. De 12 a 15, olha o que diz.
Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, que é sob maldição, juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, sob pena de sermos amaldiçoados, se vamos comer alguma coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Era uma conspiração, ao ponto de jejuarem, deixarem de comer, para poder conspirar e planejar o assassinato de um homem justo. E Atos 23, de 20 a 21, diz assim: respondeu Paulo: os judeus decidiram rogar-te que amanhã... Não, respondeu, na verdade, o sobrinho de Paulo. Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo no sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si. Olha o pacto. Sob maldição de não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Nós vamos enfrentar homens se aliançando e fazendo pacto para nos perseguir. Somos chamados a perseverar quando os religiosos consideram os verdadeiros cristãos como pestes, sedutores, agitadores, uma seita. Olha o que diz em Atos 24, 5. Atos 24, 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, estão falando do apóstolo Paulo, chamaram Paulo de peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, porque Jesus era chamado Jesus de Nazaré. E se seguiam a Jesus, eram chamados de seita dos nazarenos. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus, viverem um evangelho que está na Bíblia, viverem com o coração voltado para Jesus, vão ser perseguidos, vão ser chamados de seita, vão ser chamados de pestes, por aqueles que querem viver egoisticamente só os seus interesses. Precisamos perseverar na esperança que há em Deus, mesmo que vivendo para adorar a Deus, os verdadeiros cristãos sejam acusados com mentiras. O que nos importa é nos mantermos com uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Quando escolhemos viver segundo o coração de Deus, a nossa consciência fica pura diante de Deus e dos homens. Em Atos 24, de 10 a 16, Atos 24, de 10 a 16, diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutido com alguém. Paulo estava se defendendo. Não é errado se defender. Portanto, que você se mantenha na palavra de Deus. Ele mostrou, olha, eu não discuti com ninguém. Nem tampouco, versículo 12, estava amotinando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Versículo 14, porém confesso que segundo o caminho que é Jesus, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus.
O apóstolo Paulo não colocava a sua esperança nos homens. Ele era perseguido pelos homens, mas a sua esperança não estava nos homens. A sua esperança estava em Deus. Por mais que você sofra perseguição dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu chefe, seja de quem for, a sua esperança precisa estar em Deus. O apóstolo Paulo perseverou com a sua esperança em Deus. A sua esperança estava em Deus. Também nós vemos que Paulo, ele perseverava em buscar sabedoria e estratégias em Deus. Até na hora de se defender diante das autoridades, ele não colocava o foco na sua própria sabedoria, mas ele colocava o foco em expressar o reino de Deus e o senhorio de Jesus. Ele não se envergonhava de nada que se referia às verdades de Cristo do seu evangelho. E você tem vergonha de Jesus? Que isso, pastora? Lógico que não. Mas se você não abre a boca para falar de Jesus, seja para quem for, em qual circunstância for, mas você se omite, então você está se envergonhando dele. Eu estou caminhando para o fim. Marcos 8:38. Abre lá, Evangelho de Marcos 8:38. Marcos 8:38, olha o que diz. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, Jesus, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Romanos 1, livro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 16 a 17, olha o que diz. Romanos 1, 16 a 17, diz assim. Romanos 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do evangelho. E você? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você tem se envergonhado do evangelho? Eu não, pastora. Então eu quero que você me diga, já falou de Jesus essa semana para alguém? Já encorajou alguém com a palavra de Deus essa semana? Já digitou um versículo no Facebook para alguém? Já usou o WhatsApp para falar um versículo para alguém? Não? Já usou os meios de comunicação do século que nós estamos vivendo, na modernidade, para evangelizar ou encorajar algum irmão? Não? Então você está se envergonhando do evangelho. Paulo não tinha do que se envergonhar. Ele não tinha medo. Ele confiava no amor de Deus que não desampara. Depois você lê com calma em Atos 21, de 37 a 40. E Atos 22, de 1 a 21. Vou repetir para você ler depois com calma. Atos capítulo 21, versículo 37 a 40. E Atos 22, versículo 1 a 21. Depois você lê com calma na sua casa. Paulo se defende. Usando de toda a sabedoria em Deus. Ele usou uma linguagem, ele perguntou, eu posso falar em hebraico? Eu posso falar numa linguagem que todos me entendam? Porque ele queria alcançar os corações.
Ele contou as suas experiências de vida que ele tinha com o Senhor Jesus. Ele não se envergonhou, ele corria o risco, mas ele não se importou. Ele não omitiu nada por causa do medo. Paulo não tinha do que se envergonhar. Ele podia ser ousado e intrépido diante da religiosidade, porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E ele podia ensinar e encorajar através da defesa e dos ensinamentos que ele tinha aprendido aos pés do Senhor. E você? O que você tem aprendido com Deus? Você tem estado aos pés dele? Nós somos chamados também a perseverar na força que vem do encorajamento de um relacionamento com Deus. Abre lá em Atos 23, volta lá para Atos, agora eu estou no último item. Atos 23, 11, olha o que diz. Eu quando li isso, eu chorei. Eu chorei, Atos 23, 11, eu chorei muito quando eu li isso hoje pela manhã. Paulo estava dentro de uma fortaleza. Você lê no versículo anterior, no versículo 10. Paulo não estava no sofá da casa dele. Paulo não estava sentado na cozinha dele fazendo um lanche gostoso. Paulo não estava entre os amigos dele. Paulo estava dentro de uma fortaleza, acorrentado, preso, injustiçado, açoitado, humilhado. Mas diz aqui no versículo 11 de Atos 23, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. O Senhor não mandou um anjo. O próprio Senhor veio e se colocou ao lado dele e disse: coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, Paulo. Eu estou contigo. Prossegue. Persevera. Não se entregue, não desmaie. Continue falando aonde for necessário, em Jerusalém, em Roma, onde for necessário, diante de quem for, em qual circunstância for. Fale, fale. Fale, porque eu estou contigo. Eu me pus no lugar de Paulo nesse momento. Eu posso imaginar o próprio Senhor Jesus se colocando do nosso lado e dizendo: filho meu, filha minha, não desista agora, não recue. Vá adiante, mesmo em meio às pedradas, às lutas, às perseguições, às tristezas, às mágoas, às mentiras, às calúnias. Prossiga para o alvo, prossiga para correr essa carreira que eu propus, porque eu estou contigo. Precisamos perseverar na certeza que Jesus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele entrega os planos do inimigo nas nossas mãos. Depois de você ler com calma, anota aí, Atos 23, 16 a 25, eu não vou ler por causa do avançado do horário, mas anota aí, lê com calma, Atos 23, de 16 a 25, o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, ficou sabendo da maquinação, da conspiração contra Paulo, que queriam matá-lo. E ele foi até o comandante para contar para o comandante o que ele havia ouvido. E o comandante deu ouvido a esse simples rapaz e foi um instrumento para livrar Paulo da conspiração. Deus vai usar o que há de mais simples, aquele que ninguém dá crédito, para livrar a sua vida. Eu não sou famosa e nem quero ser. Eu não estou em grandes templos, nem em altares grandiosos. Mas toda honra e glória a Deus, eu já fui instrumento para livrar muitas vidas. Para encorajar, para trazer para perto do Senhor. Basta você se dispor. Esse simples menino, rapaz, ainda se dispôs. E um comandante do exército deu ouvido a ele. É Deus que faz isso.
Precisamos perseverar na certeza de que o Senhor sempre vai levantar homens para expressar sua bondade e cuidado para conosco. O último texto, vamos ler, o último versículo, Atos 24, 23. Atos 24, 23 diz assim: e mandou ao centurião, o comandante, mandou, na verdade foi Félix, era um juiz, mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, mas o tratasse com indulgência, isto é, com bondade, não impedindo que os seus próprios o servissem. Meu irmão, minha irmã, você pode estar passando por luta. Você pode estar passando pelo vale. Você pode estar passando pelo deserto, pelas prisões emocionais. Mas Deus sempre vai tratar você com bondade. E vai levantar homens para que entendam e te tratem com bondade. Deus nunca vai desamparar você. Ele nunca vai te deixar. E diante dessa palavra que nós ouvimos, eu quero fazer umas perguntas para você que está me ouvindo meditar. Qual vai ser a sua firme decisão? Você vai decidir orar junto, buscar a Deus junto e aprender de Deus junto com seus irmãos? Ou você vai continuar só vivendo a sua vidinha e buscando os seus interesses? Você vai decidir encorajar os seus irmãos, amar de forma prática os seus irmãos? Ou você vai ser só um ajuntamento de pessoas? Você vai viver o chamado de Deus acima de tudo e de todos? Ou vai deixar que ligações emocionais sejam mais importantes que a vontade de Deus para a sua vida? Você vai sofrer por viver a verdade de Cristo? Ou vai se acovardar e se omitir para poder viver tranquilamente? Você vai perder a sua vida por amor a Cristo? Ou vai viver gostosamente a sua vida do seu jeitinho? Voltemos ao Evangelho. Amém? Vamos orar.